E cadê a alegria dele? Ai, meu Deus, eu não queria estar sentindo isso por você, mas você tá me irritando ultimamente. Só o risinho do Veneno O irritava. Vasco é isso, o gigante incomoda, Fernanda. O gigante tem incomodado. E tem incomodado muita gente. Tem incomodado muita gente. Quer falar do Vasco? O único torcedor que não pode ficar feliz é o do Vasco. O Vasco ganha, não pode, tem que segurar. O Vasco sobe na tabela, não pode, tem que segurar. O Coutinho joga muito, o Paulo Henrique joga muito, não pode falar. O Rael é o melhor sub-20 do Brasil, não pode falar. Não pode. Não pode? Não pode. O torcedor do Vasco, ele tem que botar uma mordaça. Ele não pode ser feliz. Por quê, A galera não Pedrosa? gosta, a galera não deixa, entendeu? Não, você sabe que eu fico feliz com a sua felicidade. Galera não gosta. Mas você tá muito implicante comigo. Não, eu te não tô amo, numa fase Fernanda legal. Maia. Olha só. Meu time tá com um negócio lá com dificuldade. E você fica me zoando. Se você falar que falta de aviso aconteceu aqui nesse programa, não foi. Fala Falta do de Vasco, aviso não garoto. foi, Venê. Quanto foi o jogo do Cruzeiro? Fala aí pro pessoal que Acho não melhor a viu. gente continuar avisando. E quem avisa é o quê? Amigo é. Você tá... Toma! Fala aí, garoto do Vasco. Quanto foi o jogo? 2-0. Pra quem? Vasco da Gama. Poderia Aonde? ter sido 4. São Januário. São Januário. Muito bem. Coutinho. Você só errou em uma, cara. E o quê? Não é Vasco da Gama, é gigante, cara. Gigante. É isso. Gostou do jogo, Pedrosa? Foi Muito, sábado, né? Muito, excelente jogo. Olha que maravilha. Ele não tá conseguindo nem ser skin comentarista. É que é raro, Fernanda. Fernanda, é raro. É raro, cara. É raro porque... Agora eu tava brincando aqui, mas falando sério. Faz muito tempo que a gente não vê o Vasco conseguindo encontrar uma consistência a ponto de conseguir competir contra esses bons adversários. Se a gente for pegar aí os últimos jogos do Vasco, o Vasco eliminou o Botafogo, time de G6. O Vasco venceu o Bahia, time de G6. O Vasco empatou com o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul, e é um resultado positivo pro Vasco. O Vasco conseguiu vencer o Cruzeiro, time de G6. Então, o que a gente quer dizer aqui é que o momento mais difícil da temporada pro Vasco da Gama foi justamente o momento em que o Vasco encontrou o seu melhor. É verdade. Nos últimos 9 pontos disputados contra essas equipes que eu disse aqui, além do grande confronto pela Copa do Brasil, o Vasco fez 7. 7 pontos em 9 contra Cruzeiro, Bahia e Flamengo. E agora vai ter o Palmeiras na quarta-feira, que vai ser muito difícil. Muito mais difícil até do que foram os últimos jogos, porque o Palmeiras está pressionado por ter perdido contra o Bahia e porque o Vasco vai sem o Barros. O Barros, para mim, é uma peça central dessa equipe. Então o Vasco perde um jogador que talvez seja tão importante quanto o Felipe Coutinho é para esse time hoje. O Barros, ele é o centro, ele é o cara do equilíbrio desse time. E o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, mas pelo menos o que fica de positivo é que mesmo se perder, eu espero que não perca, você já conseguiu construir uma gordura numa sequência dificílima. Então o Vasco agora, como eu falei aqui na semana passada, esquece zona do rebaixamento. Não tem que mais pensar nisso. Agora, com 8 pontos na frente, aí que não tem que pensar mesmo. Tem que olhar pra cima. O torcedor vascaíno, ele tem que parar também de ter o receio, que é totalmente normal, mas parar de ter o receio, toda hora... Esquece isso. É olhar pra verdade. cima, olhar como time grande, porque o Vasco é time grande. O Vasco é time grande e tá jogando futebol. O Vasco é o 5º colocado do retorno do Campeonato Brasileiro, sem contar o jogo do Bahia. O Vasco tem o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Passou o Palmeiras, que tá lá na segunda colocação. Então, cara, são muitos elementos, como o Felipe Coutinho craque, como o Paulo Henrique jogando bola demais, Alô Ancelotti, como o Robert Renan e Carlos Cuesta, o Barros, são elementos positivos para o torcedor vascaíno olhar e ter uma perspectiva do seguinte: melhorou e que isso continue. Ó, Beber água, vale não, o beber elogio. água. Foi mal. Vale o elogio pra diretoria pelas contratações. Também. A Também. segunda O time janela é melhorou importante. por causa das Muito contratações. importante. Vamos beber água, não sai daí que a gente volta. Fernando Diniz é um treinador que, quando começou lá atrás, lá no Oeste e em outros clubes menores, foi rotulado, até porque era algo que realmente era a cara dele, como um treinador ousado, de muita posse de bola. Quem é esse maluco que faz o time sair jogando de trás, que faz esse time que ele treina ter tanto de posse de bola? Isso é muito bom em gramado bom, isso é muito bom quando você está no Barcelona, isso é muito bom quando você está no Real Madrid ou quando está no City. Aqui é loucura. E Fernando Diniz foi fazendo a carreira dele. Mas perdia muito mais do que ganhava. Aliás, ganhava muito pouco. E começou a ser questionado na sua forma de jogar, na sua maneira de jogar, na sua maneira de colocar o seu DNA, a sua impressão digital nos seus times. Porém, era encantador. Era um time que dificilmente tinha menos posse de bola, e pela matemática simples, quem tem mais posse de bola tem mais chance de vencer, tem mais chance de fazer gols. Geralmente, quem tem mais o brinquedo do jogo tem mais chance de brincar do que os outros. E assim era a filosofia de Fernando Diniz. Aquele grande bobinho em que você precisa colocar o seu adversário na roda e chegar na casinha adversária. Diniz leva muito pelo lado lúdico o futebol, muito pelo lado do prazer, de dar um espetáculo a quem está em campo. E é uma mentalidade muito bacana, porém não é prática. Num mundo em que o futebol, principalmente, é muito objetivo e às vezes muito vil e muito covarde, é difícil a gente dizer que Fernando Diniz estava errado. Mas ele começou a perceber isso.
não deixou as suas essências saírem, mas começou a ver um futebol que absorveu muito da cultura que ele, já antes, com times mais humildes, com jogadores sem capacidade, às vezes, de sair jogando de trás, ele no Vasco em 21, como é que ele vai fazer o Vanderlei jogar com os pés? Como é que ele vai fazer zagueiros cadeirudos saírem com a bola lá de trás? Mas Diniz privilegia, e diz isso claramente em todas as suas entrevistas, os seres humanos. Ele trabalha e vive para os jogadores. E procura tirar de cada um o melhor. Só que talvez essa equação não fosse a correta. Porque às vezes você não pode tirar de alguém aquilo que esse alguém não consegue dar a você. Mas você não pode de maneira nenhuma desdenhar desse alguém. Que talvez por uma outra função, talvez por uma outra atitude, possa ser fundamental. E Diniz veio evoluindo. E eu digo evoluindo porque os resultados começaram a vir num Fernando Diniz que sempre era colocado, inclusive quando esteve na seleção, como um treinador que precisava de tempo para trabalhar. Não dá para trabalhar com o Fernando Diniz porque ele precisa de tempo. Ele precisa de um tempo para implementar. Era o discurso de todos nós. Isso é uma realidade. Ele passa pela seleção depois de ser campeão da América com o Fluminense, um time que jogava um futebol vistoso em função da técnica dos seus jogadores, com veteranos como Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Cano, e conseguiu montar um esquema em que o Fluminense não sofresse tanto, apesar de ter tido aí a classificação por detalhes contra o Internacional de Porto Alegre, por Ener Valencia, não ter feito gol aqui e não ter feito gol em Porto Alegre. E o Fluminense acabou conseguindo a classificação. E tudo isso fez com que, com certeza, Fernando Diniz, que envelhece, é normal, tenha amadurecido. O Vasco de Fernando Diniz ainda traz alguns resquícios daquele Fernando Diniz lá de trás. E de todos nós que vamos ter que nos desacostumar um pouco com isso. E é a notícia que eu quero trazer para vocês. Porque quando o Fernando Diniz chegou ao Vasco, o comentário era sempre o mesmo, como de 10, 15 anos atrás. Como é que o Léo Jardim vai jogar com os pés, gente? Como é que você vai fazer esses zagueiros do Vasco saírem lá de trás? Olha que risco. Como é que você vai fazer o Hugo Moura distribuir bola? Pois bem, ele tentou, ele buscou e torna o risco algo comum ao seu jogo. Porém, justiça seja feita a todos os times. Não há nenhum time que faça hoje a saidinha do Fernando Diniz, como muita gente coloca. Todos os times jogam saindo de trás. Todos os times dificilmente fazem ligação direta. Tá avançada a marcação adversária? Puxa um meia, puxa um volante, sai por dentro. Abre as pontas, usa velocidade. Procura fazer com que o seu goleiro tenha qualidade com os pés para sair como um jogador a mais nessa linha de encaixe do adversário, que vem 4 contra 4, e o seu goleiro passa a ser um goleiro linha, como é no futsal. Então você passa a aperfeiçoar, só que isso passa a não ser mais exclusivo do Fernando Diniz.